Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Aproveite que você está de pé. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, versos 17 a 20. Enquanto você procure, enquanto você encontra, eu quero externar o meu agradecimento a Deus por esta grande oportunidade que Ele me concede, esta incumbência, esta responsabilidade. Agradecer a toda a direção, liderança do Conjunto Cantares, aos pastores desta igreja, meus pastores, que a mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa estar repousando sobre a vida de cada um de vocês. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 19, versos de números 17 a 20. Quem encontrou pode dizer amém. Diz assim a inerrante palavra de Deus: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Antes de você assentar, põe a mão assim no seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, prepare o meu coração. Eu quero sair daqui edificado. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, senhoras e senhores presentes aqui nesta noite, eu quero trazer à memória de todos os presentes aqui o acontecimento mais importante da história. Eu quero trazer à memória de todos vocês aqui esta noite a mensagem mais poderosa de toda a história, a mensagem da cruz de Cristo. Nós estamos comemorando neste ano, no dia 31 próximo, 504 anos da Reforma Protestante, e dentro desses 504 anos que a igreja tem trilhado, tem atravessado, eu tenho percebido que nos últimos anos, nos últimos dias, a mensagem da cruz tem sido esquecida, tem sido abandonada, tem sido deixado em segundo plano nos púlpitos das nossas igrejas. E eu entendo que este é um pecado, porque a igreja é a agência de Deus na terra, e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele conta com a agência da verdade que Ele implantou na terra, e a igreja do Senhor Jesus, ela está incumbida com a incumbência de poder transmitir esta mensagem da cruz de Jesus Cristo. A mensagem da cruz, ela é
poderosa. A mensagem da cruz, ela é maravilhosa. A mensagem da cruz, ela não pode ser esquecida. A mensagem da cruz, ela não pode ser abandonada dos nossos corações. Deus, quando quer manifestar o seu amor, Ele mostra-nos, Ele aponta-nos a cruz. A cruz de Cristo é o sermão mais eloquente de Deus, demonstrando a nós, os pecadores, o seu grande amor. Deus, Ele não vai escrever nas nuvens letras de fogos garrafais. Se você quiser saber o quanto Deus te ama, olha para a cruz. Lá está estampado o ápice, lá está estampado o projeto da redenção que Deus executou e deixou para nós, os pecadores. O cerne do cristianismo, a espinha dorsal do evangelho bíblico é a cruz de Cristo. A cruz deve ser o centro das atenções. A cruz é o ápice, é o corolário, é a grandeza e a tangência expressiva do evangelho do Cristo vivo. A cruz é a ponte que liga o homem ao seu Criador. A cruz é a bandeira cintilante do evangelho da salvação. A cruz é a expressão viva do amor de Deus, em uma expressão gloriosa a favor de todos os pecadores. Não existe para 8 bilhões de pessoas que habitam na terra nenhum modo de se salvar, a não ser através da cruz de Cristo. A cruz é o ponto focal. A cruz é a pedra de toque. A cruz é a revelação da grandeza de Deus em favor do homem impenitente. A cruz é a majestade do Pai revelado em Cristo. A cruz é a paixão e a compaixão de Deus em Cristo. A cruz é a história do resgate. A cruz é a história do perdão. A cruz é a história da reconciliação. A cruz é a história da graça de Deus. A cruz é a história da redenção. A cruz é a história da justificação. A cruz é a oferta do Pai a você e a mim aqui esta noite. E nesta noite eu gostaria de trazer ao seu coração o que eu recebi de Deus. Eu quero falar sobre os 3 maiores testemunhos da cruz. A cruz testifica da inocência de Cristo. Jesus, ele era inocente e ele enfrentou a cruz. A cruz não era de Jesus. De Jesus nunca fora a cruz. A cruz era de Barrabás. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz era nossa. De Jesus é o reino. De Jesus é a glória. De Jesus é os anjos. De Jesus é a igreja. De Jesus é a glória. De Jesus é o reino para todos sempre. Glória a Deus. Em segundo lugar, a cruz testifica da sua submissão. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi submisso,
ele obedeceu a Deus. Em terceiro lugar, a cruz testifica da vitória. Em Isaías, no capítulo 53, existe uma biografia antecipada de Cristo. E o profeta Isaías, ele disse assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifesta o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era um desprezado, não víamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus, e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca se fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 750 anos depois desta profecia, o anjo visita uma jovem desposada com um jovem em Nazaré. Maria estava, eu imagino que estava na sua casa, e de repente o anjo Gabriel aparece a Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, o Senhor te escolheu. Eis que em teu ventre tu conceberás, e darás o nome um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Maria fica preocupada com aquela situação, pois ela ainda não era casada, não tinha ainda uma relação matrimonial, e ela pergunta: mas como dará isto? Eu ainda não sou casada. O anjo disse: Maria, o Espírito do Senhor repousará sobre ti, e o que será gerado no teu ventre será gerado pelo Espírito Santo. Passa-se o tempo, Jesus nasce de uma forma mais simples que de toda a história. Jesus nasce em uma manjedoura. O Rei do Universo, ele nasce em um lugar desprezível, sem nenhuma expressão, dizendo que Deus usa as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. Jesus nasce, e a Bíblia diz, e a Bíblia Sagrada diz, que ele nasce e vai crescendo em sabedoria e graça. Aos 12 anos de idade, pela festa da Páscoa, era costume os judeus ir até a Jerusalém, a capital da adoração.
Jesus vai à Páscoa naquela festa, a festa que propriamente representava. Mas quando Maria e José voltam para Nazaré, Jesus fica em Jerusalém. Maria preocupa-se, mas José, porque Jesus não acompanhou, e eles voltam para Jerusalém, encontra Jesus conversando, dialogando, conversando, pregando juntamente com os doutores da lei. E aquela sabedoria impactava os doutores da lei, porque uma criança de 12 anos já tinha teologia que fazia com que eles ficassem de boca aberta. A história não aponta o que acontece com Jesus depois dos 12 aos 30 anos de idade. A história oculta o que acontece com Jesus. Mas aos 30 anos de idade, Deus levanta um profeta no deserto da Judeia, e ele está profetizando, e ele está pregando o arrependimento do reino de Deus. E ele está batizando e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der bom fruto, ela é cortada e é lançada no fogo. E João Batista está batizando. Jesus entra na fila aos 30 anos de idade, a idade especial, a idade promíscua, aonde 30 anos se dava o exercício sacerdotal, e onde atingia-se, acreditava a teoria, acreditava o povo judaico, que era a maturidade de um homem. Jesus estava dando o início do seu ministério. Quando Jesus se apresenta diante de João Batista para ser batizado, João Batista disse: para, mestre, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus disse: basta, João, basta que se cumpra, pode me batizar, João. Quando Jesus é imergido nas águas do Rio Jordão, e quando ele levanta, o céu se abre, uma pomba desce, o Espírito vem incorpóreo como que de uma pomba, e a voz do céu brada: este é o meu filho amado, a quem eu comprazo, a ele ouvi. Jesus dá o início ao seu ministério, vai até o deserto para ser tentado por Satanás. Após ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o impulsiona, o impele para o deserto, e ali ele degladia, ali ele luta, ali ele tem uma guerra travada contra Satanás, e ele vence essa batalha, ele vence essa guerra com a Bíblia Sagrada. Jesus inicia o seu ministério em toda a Judeia. Jesus dá prosseguimento ao seu ministério até a Galileia. Ele passa pelas províncias pregando o evangelho do reino. E numa noite de quinta-feira, ele pede aos seus discípulos para preparar a Páscoa. E os seus discípulos, juntamente com Jesus, em um ambiente preparado pelos discípulos, ele observa que a conversa, o papo entre os discípulos seria: quem era o maior do reino de Deus? Qual de nós somos os maiores? Qual de nós somos os maiores discípulos de Jesus? Jesus entende aquela conversa, e ele faz um exemplo, ele faz uma atitude que faz cair o queixo dos discípulos. Ele cinge com a toalha, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele lava o pé de Judas. Imagine você, Jesus lavando os pés de Judas, porque isso era uma prática de um serviçal de uma casa,
Jesus se fez servo e estava ali lavando os pés dos discípulos. Quando ele chega perto de Pedro para lavar os pés, Pedro, horrorizado com aquela situação, e disse: para mestre, tu não lavarás os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro, atônico com aquela resposta, ele disse: então, Senhor, pode lavar os meus pés, lava os meus braços, pode me dar um banho por completo, Senhor. Jesus: não, Pedro, você não entendeu. Todos vocês já estão limpos pela palavra, exceto um. E Jesus estava falando de Judas Iscariotes. Depois da Páscoa, Jesus come a Páscoa com os discípulos naquela noite de quinta-feira. Diz a história que após Jesus cantar um hino, ele segue para o Monte das Oliveiras juntamente com os discípulos. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, juntamente com seus discípulos, ele pega Pedro, Tiago e João e segue à parte, e diz para os seus discípulos: ficai aqui que eu vou orar. Jesus estava agoniado, Jesus estava sentindo o seu peito apertado. Jesus pede oração para os seus discípulos, e eles seguem como cerco de um tiro de pedra e vai orar. E Jesus ora assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele ora e chora, ora, chora, levanta do primeiro período de oração e vai até os discípulos, e encontra os discípulos dormindo. E ele não chama os discípulos, ele chama Pedro: Pedro, você não pode velar uma hora comigo de oração? Pedro volta de novo para a oração. E no segundo período de oração, o Senhor Jesus ora: Pai, se possível, aparta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus ora, chora, volta de novo aos discípulos, encontra-os novamente dormindo. E ele chama Pedro de novo e diz: Pedro, nem mais uma hora você pode velar comigo, Pedro. Deixa os seus discípulos e vai de novo para a oração. A terceira vez ele ora, e agora a sua oração, a sua angústia está mais acerrada. E ele ora e disse: Pai, se possível for, Pai, aparta de mim este cálice. E começa a acontecer um fenômeno com Cristo chamado hematidrose. Quando as veias sudoríparas começam a dilatar e o suor começa a misturar com sangue. E naquela noite fria, Jesus começa a suar sangue, porque ele começa a enxergar e ver além os cravos que estava esperando. Jesus estava vendo o azarrogue dos romanos batendo em sua costa. Jesus estava vendo a coroa de espinhos. Jesus estava vendo a cana que eles batiam na cabeça. Ele começa a apavorar-se. E o cálice da ira de Deus derramando até o corpo de Jesus. Que cálice era esse? Era a ira do Pai. Era o pecado da humanidade, o pecado posteriormente a Jesus, o pecado no momento de Jesus, e o meu e o seu pecado. E ele está orando: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas ele enxerga ao longe, e ele vê você.
Ele vê você. Ele vê você. Ele vê você aí na galeria. Ele vê você aí em casa. Ele vê você que está aí no seu lar, assistindo esta mensagem, este culto. Ele vê você. Ele anima-se. E ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Como se ele dissesse: eu vou para a cruz. Neste momento ele levanta da oração forte. Ele levanta forte e vai, desperta os discípulos e diz: vamos-los, o traidor já está vindo. E a guarda sacerdotal vem junto com Judas Iscariotes. Quando Judas dá um beijo em Cristo, Jesus dá uma palavra poderosa, sem nenhuma hipocrisia, e diz: amigo. Aleluia. Jesus é preso, é levado até a presença do sacerdote Anás, é levado até a presença do sumo sacerdote Caifás. Ele é julgado por simplesmente ser chamado filho de Deus. Quando Jesus profere que ele era o filho de Deus, o sacerdote rasga as vestes. E o que me chama a atenção, um homem do gabarito de Caifás, de Anás, rasgava as vestes, era um sinal de que ele estava rasgando a veste sacerdotal, deixando o sacerdócio e passando para outro. Jesus, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus passa a noite toda sendo julgado, vai até Pilatos. De Pilatos, o Senhor Jesus é direcionado até Herodes, porque Pilatos entende que Jesus fazia parte da jurisdição da Galileia. Jesus volta para Pilatos de novo. O Pilatos manda açoitar Jesus. Isso já era 9 horas da manhã. Jesus é direcionado à Fortaleza Antônia. 2 carrascos brutamontes amarra os pés de Jesus na cepa, amarra os pés de Jesus em correntes grossas, despiu-lhe o corpo do nosso Senhor. Ele ficou nu e começou a sessão de açoite com azarrogue. Era um chicote com ponta de couro cru, com bolinhas de osso na ponta e bolinhas de chumbo na ponta. Eram 12 tiras. O chumbo ele entrava, o osso ele cortava. Alguns historiadores dizem que as feridas de Jesus ficaram abertas, que dava para ver até mesmo os órgãos do corpo do nosso meigo nazareno. Ele tomou uma quarentena, 39 menos uma. Jesus sofreu as mais agruras por minha causa, por sua causa. Ele não abriu a boca. O chicote batia-lhes nas costas e ele não abria a boca. O chicote batia nos seus braços e ele gemia, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Com cerca de quase 500 cortes no corpo, o soldado romano, para humilhar, disse: você não é judeu, você não é rei. Todo rei precisa de um manto. Cobre Jesus com um manto de escarlate. Já aconteceu de você colocar um pano numa ferida crua? Você não é rei.
teceram-lhe uma coroa de espinho, feita de madeira de acácia, e pregaram, cravaram na fronte do Senhor Jesus. O sangue começa a escorrer na sua face. Você não é rei. Pegou uma cana, bateu-lhes na cabeça. Aqui está o seu cetro. Cobriam-lhe os rostos de Jesus e dava-lhe espunhada, cuspia no rosto do nosso meigo Nazareno e diz: profetiza, quem foi que te bateu? Jesus é direcionado novamente para Pilatos. Pilatos pergunta para o povo judeu: o que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus é levado até o Gólgota. Ele caminha na via dolorosa com a cruz. Jesus estava fraco, pálido. Tinha passado por uma noite inteira de julgamento, amanhã sendo açoitado. A cruz pesada nos teus ombros. No meio do caminho ele não aguenta e cai com a cruz. Um africano por nome Simão Cirineu aparece, e o soldado romano chama-o para ajudá-lo a carregar aquela cruz. E eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite. A sua cruz está pesada, a luta está travada. Não desespere, que no momento mais difícil de você suportar a carregar esta cruz, o Espírito Santo sempre aparece para te dar uma mãozinha. Quando Jesus chega até o Gólgota, ali estava um buraco pronto para poder colocar aquela cruz. Deita-se Jesus naquele madeiro maldito, estende-se os braços, e o algoz, soldado romano, pega uma marreta, um cravo, e prega a primeira mão de Jesus. Você pode imaginar, o soldado estica outro braço de Jesus e prega o outro braço de Jesus naquele madeiro. Eles tipo que cruzam os pés de Jesus e prega os pés de Jesus naquela cruz. Não está pronto. Agora eles precisam desamassar o prego que está do outro lado. Eles viram a cruz e Jesus bate como que rosto no chão, para poder dobrar o prego que atravessou do outro lado do madeiro. A cruz é hasteada. Jesus está entre o céu e a terra. E na cruz, Jesus fala 7 brados. 7 brados ele alça naquela cruz. Aleluias. O povo judeu via: se você não é Deus, desce da cruz, desce da cruz. E Jesus faz uma oração e disse: Pai, o primeiro brado, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso está registrado em Lucas no capítulo 23 e verso 34. O segundo brado, Jesus está crucificado no meio de 2 ladrões. O ladrão da direita começa a espraguejar da cruz e disse: desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também.
o outro ladrão, e disse: você nem temes a Deus estando na própria condenação? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus olha para baixo, vê a sua mãe Maria, mas o seu discípulo amado, e o terceiro brado, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Discípulo, eis aí a tua mãe. Como que se Jesus dissesse: discípulo, eu estou indo, cuida da minha mãe para mim. O quarto brado, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? É nessa hora que o pecado da humanidade começa a entornar no corpo de Jesus. Deus não consegue ver aquela cena e o abandona. O quinto brado, ele disse: tenho sede. Levanta um caniço e dá para ele vinagre. O sexto brado é o brado da nossa vitória. Ele disse: está consumado, está pago, tetelestai, cumprido está pago. Como que ele puxa o último fôlego e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Só que a mensagem da cruz não pode ficar só lá na cruz do Calvário. A mensagem da igreja não está incutida num cadáver. A mensagem da igreja não está pregnada num homem que morreu e continua os seus restos mortais no cadáver, lá no sepulcro. Diz a Bíblia que domingo de manhãzinha as mulheres foram para ungir o corpo de Jesus, mas quando elas chegaram, a pedra estava removida. E os dois seres angelicais disseram: por que vocês vieram aqui buscar o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. O nosso Deus é vivo. Ele está à direita do Pai neste momento, intercedendo por mim e por você. E eu gostaria de pedir para você colocar sobre os pés, eu não posso estender mais. Aleluia. Deus esculpiu o seu amor por você na cruz do Calvário. Aleluias. Há porventura no nosso meio alguém que ainda não arrependeu-se dos seus pecados, entendeu a mensagem da cruz e quer fazer um concerto com o Senhor nesta noite? O momento é agora. Se há em nosso meio nesta noite alguém que quer fazer um concerto com o Senhor Jesus, levante a sua mão como um sinal para nós orarmos por você. Tem alguém? Tem alguém? Alguém para aceitar o Senhor Jesus? Parece que tem uma criança lá em cima na galeria, é isto? Aleluia. Aleluia, é isto? É isto? Aleluia. Então temos uma alma para o Senhor Jesus nesta noite. Por gentileza, desça aqui para nós orarmos por você, jovem. Deixai vir as minhas criancinhas, diz o Senhor Jesus. Aleluias. Tem mais alguém? Alguém para fazer um concerto? Alguém que está parado na fé? Alguém que quer reatar a sua aliança com o Pai aqui nesta noite?
Nós queremos orar por você. A mensagem da cruz, ela precisa estar viva nos nossos púlpitos. A mensagem da cruz, ela precisa estar viva na nossa igreja. Ela precisa estar viva no nosso coração. É isso que a mensagem da cruz faz. Ela salva. Venha com Ele, vó, venha com Ele, venha com Ele. Aleluia, glória a Deus. Uma criança aceitando ao Senhor Jesus como seu Salvador, isso é maravilhoso. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tendo, eu quero passar o microfone para que o pastor ore por esta pessoa, por esta criança aqui nesta noite.